Pessoal, muito boa tarde, né? São meio-dia e um. Estamos iniciando aí o último, a última live, né, dessa semana especial que foi de preparação e resposta a incidente. E digamos assim, o último passo da resposta ao incidente é efetivamente você descobrir o que aconteceu, né? E você tomar algumas providências no sentido de recuperar o ambiente e se preparar, principalmente, para que não aconteça de novo. Então, para isso existe a chamada análise forense digital. A forense existe de várias áreas, né? Nós falamos de análise forense, né? Pesquisa forense digital. E eu estou trazendo aqui, né, o nosso colega, meu amigo, há mais de 20 anos, né? Engraçado que todo mundo está falando, eu tô falando assim, há mais de 20 anos, cara. O Marcos já tem uns 25 anos, que começou a trabalhar na época do NT 4.0, né? Nós éramos instrutores da antiga TBA. Então, a gente, Isso. quando saiu o NT 4.0, o Marcos já era um gerente de projeto, rapidamente já foi para a parte de forense depois. E o Marcos é especialista em privacidade de dados do Banco Inter, mestre em administração, MBA em gestão de projetos na FGV e análise de sistemas da UFMG, com mais de 20 anos na área de atuação na computação forense, onde, inclusive, eu tive o prazer de trabalhar de novo com ele numa empresa especializada em computação forense. Bem-vindo, Marcos, um prazer recebê-lo, muito obrigado por aceitar aí o convite e compartilhar com a gente aí essa sua experiência. Prazer aí, Fernando. Boa tarde a todos, né? Passou de meio-dia. Vamos bater um papo aqui bem descontraído, né? Trocar ideias, porque esse tema é bem complexo e quando a gente combina aí com privacidade, né? Eu acho que se torna um tema ainda bem amplo, né? Então, e a computação forense, ela abarca aí várias áreas, né? Quando a gente fala tecnologia, não é só tecnologia, né? E, igualmente a privacidade, não é? A gente pensa em privacidade, às vezes a gente está preocupado com o digital ali, né? Mas não é só o digital, né, Fernando? Então, assim, é muito mais do que papel também, né? Papel, você tem que preservar a privacidade do papel também. E forense, né, computacional aí, envolve também papel, né? Muitas vezes uma impressão, você consegue identificar qual a impressora que foi utilizada, né? Então, você vai do meio físico ali para o meio digital muito rapidamente, né? As pessoas não veem também assim, a questão da assinatura de pendrives, né? A gente consegue falar Sim, exatamente qual pendrive físico esteve dentro. É uma questão digital, mas você consegue pegar e falar assim, ó, esse pendrive ele está registrado lá no registro do Windows, ele foi usado pela última vez dia tal, então, o último pendrive usado tinha esse número aqui, tem um monte de coisa legal, né, que eu acho a forense muito legal, porque você não aprende forense, você não entra numa escola e fala assim, você não sai do segundo grau e fala, vou fazer uma faculdade de investigação forense. A sim, forense, realmente, você pega um especialista em alguma coisa de tecnologia e de segurança e transforma esse cara num investigador forense, porque a base tecnológica, assim, para fazer, não digo para entender, você investigar aquilo ali, você sim. já precisa entender como funciona ali os bits e bytes, né? Na realidade, é o que a gente mais faz, né? O bit a bit. O único lugar que a gente realmente faz Sim. alguma coisa bit a bit é na forense. É, Então, e, assim, até a hora que o pessoal pergunta como que eu viro um investigador aí, não, eu falo assim, investigador, ou como que eu me transformo, como que eu entro nessa área, né? Aí tem fazer vários cursos realmente de tecnologia, né? Mas é a vivência, né? É aquela experiência. Todos os cursos que eu fiz conseguem contribuir para a área forense, não para a área forense, não, até para a privacidade também, né? Então, assim, eu acho que tudo que você se propõe a estudar, tudo que você se propõe a adquirir conhecimento, a ler, ela, em algum momento, vai fazer uma diferença na sua carreira ou até no seu papel dentro de uma empresa ou até numa consultoria, né? E etc, né?
Com Então, certeza, aí né? o slide aí é uma provocação, né, que eu estou trazendo aí, né, junto com o Fernando, privacidade na análise forense e análise forense na privacidade, né? Então, a gente pode utilizar a análise forense, né, para responder aí quesitos da privacidade, né? Solicitações de agências, né, vão colocar só aqui no Brasil, mas qualquer tipo de agência, ou lei aí no mundo, né, nos outros países, né, que hoje permite as empresas estão distribuídas, né, em qualquer local do mundo, né. Então a gente vai ter que responder essas necessidades, né. E a análise forense, ela pode ajudar, né? Eu falo que pode, que muitas vezes, né? Depende, a gente vai conversar mais para frente aí, né? Ela não é uma bala de prata, né? Ela não vai resolver 100% se você não tiver uma preparação anterior, né? E também a análise forense, né? Na privacidade, a privacidade em cima da análise forense, né? Como que eu protejo os dados numa investigação? Eu não posso deixar esses dados abertos, né? Então, quando a gente faz uma cópia, está fazendo lá uma indexação de informação, de palavra-chave, utilizando N ferramentas, né, milhares de, de dados, né? A gente vai ter que aplicar a parte de segurança em cima desse ambiente, né? Controle de acesso, né? Anonimização, criptografia, proteção. Então, assim, quando a gente olha a forense, né, a computação forense, ela vai ter dois viés aí na privacidade, né? Não só para responder, mas sim a gente vai ter que colocar a privacidade em cima da forense, né? A justiça brasileira, inclusive, é um grande problema. Eu tive tem uma conversa, né, uma live que eu fiz com o Rafael Moselli sobre justiça trabalhista, que a gente estava vendo os casos, por exemplo, a pessoa abre um processo na justiça trabalhista, esse processo ela não pode abrir com sigilo de documentos, com sigilo, não é que não pode, você até pode. Ele falou assim, cara, se você pode, se você abre com sigilo de documento, o juiz vai lá e te dá uma dura, fala que o processo trabalhista tem que ser público, não sei o quê. Mas, na realidade, o que está acontecendo muito agora, igual dois casos que a gente viu. Teve um cara que abriu um processo contra uma empresa falando sobre querendo insalubridade porque ele trabalhava com pacientes que eram portadores de HIV. E ele colocou o nome dos pacientes, anexou tudo no processo. Então, aí a empresa pediu sigilo dos documentos, o juiz demorou meses para dar. Aí um outro cara abriu um processo pedindo comissão em recuperação de crédito, mostrando todas as pessoas, o quanto que elas deviam, as pessoas que estavam negativadas, devendo, o quanto que foi a negociação, tipo assim, devia 280 mil, negociou, pagou 50 em tantas parcelas, com o nome, CPF, endereço, telefone, tudo das pessoas, tudo anexado nos processos, e Sim. nessa situação, você imagina também, uma perícia, uma outra coisa, eu acho que o nosso sistema, o nosso judicial aí, ele precisa evoluir muito para poder garantir isso aí também, porque, infelizmente, a gente, como analistas, uma coisa que você tem que entender, né, o analista forense, ele vai, dentro do escopo dele, buscar todos os dados que foram solicitados e vai colocar os findings no relatório, né, colocar o que ele encontrou. E se ele Sim. encontrou um dado que era... se o escopo envolvia trazer um dado pessoal e colocar no relatório, sim, se o escopo não envolvia isso, ele não pode colocar, ele tem que ter esse Sim, discernimento, né, do escopo. exatamente. Mas se envolvia, aquilo vai para o processo. E aí, como é Sim. que é esse processo? Como é que está a segurança dos documentos do processo? Você tem dois pontos aí, né? Você tem a empresa que está fazendo a investigação, né? A forense, né? Que ele tem que ter também uma estrutura de privacidade em cima dos processos dele, né? E depois dele compartilhar esse dado com o Poder Judiciário, com as partes, né? Qual que é a proteção que vai ter isso, né? Então, no processo que está correndo em justiça, algumas vezes não em segredo de justiça, vai ficar aberto. E aí? E lá tem N dados que talvez
possa trazer uma perda para os titulares do dado, né? Então, assim, não é uma solução, e também eu não tenho resposta não, tá, Fernando? Se alguém É, perguntar aí se eu tenho resposta, eu não tenho resposta para as coisas, para tudo não, tá? Eu tenho algumas ideias, né? eu Isso eu vou acho passar que vai para o ter próximo, que... mas a pergunta que eu tenho é diferente. Tem uma pergunta ali da Jaqueline que pergunta o seguinte: Aham. para quem não é da área de TI, qual o melhor curso para a área de segurança da informação? Pós-graduação ou tecnólogo ou outro formato? A minha opinião, para quem já tem uma graduação ou pós-graduação, você gasta muito tempo fazendo um segundo curso. O que é respeitado mesmo dentro da área de segurança da informação? Algumas certificações internacionais são muito respeitadas. Sim, O que conta muito é realmente você entender, porque é muito fácil assim, é muito fácil você perceber uma pessoa da área de tecnologia conversando com outra, ela percebe em meia hora de conversa assim o que a pessoa conhece ou não. É o tipo de coisa que você não consegue fingir, né? Não tem como sim. você não existe, você vê que não existe. Hoje a gente tem especialista de WhatsApp em tudo, né? Em vacina, em remédio, então, em pandemia. A gente tem todo mundo assim. O WhatsApp formou mestres e doutores muito rapidamente, Exatamente. mas você não tem especialista no WhatsApp em segurança, porque Sim. assim, com poucos É, minutos a eu, pessoa é destruída, é, né? eu recomendo, sim, fazer os cursos mesmos, né? Tem N cursos aí, tem curso de forense, tem curso também para ferramenta, né? Ferramenta de forense aí, tem ferramentas baratas, vamos falar assim, até grátis, né? Que dão um pouco mais de trabalho. Então, a pessoa tem que ter uma formação técnica para operar essas ferramentas. Tem outras ferramentas mais gerenciais, vamos falar assim, mais fáceis, que você clica, né? Então, você consegue, né? Agora, tem ferramentas caras. Então, assim, investimento nessa área de computação forense, ela não é baixa, né? Os profissionais são caros, né? E é escasso no mercado, né? Então, quem tiver aí interesse em entrar nessa área, eu acho, assim, um paraíso, né? Um mar azul aí, né? Tanto empresas, né? Hoje a gente, no mundo, né? Vamos falar no mundo, então são poucas empresas que atuam em computação forense, né? Atuam mesmo, né? Tem empresas que ficam, tem um foco só venda de produto, né? Então, assim, venda de produto, busca o produto lá fora e traz aqui e vende, né? E dá uma consultoria ali bem, vamos falar assim, bem rasa, né? Mas no dia a dia, para fazer a computação forense, fazer a análise forense, tal, não são muitos. Tem as Big Four, né? Que também, aí eu não tenho nível de salário, essas coisas eu não tenho aqui também, não. Então, assim, eu recomendo sempre estudar, fazer curso, e não é do dia para a noite, isso leva um tempo, né? E Agora, a maioria das pessoas que entram nessa área são de tecnologia mesmo, né? a pergunta dela foi até em relação à área de TI mesmo. Então, assim, quando eu perguntando pela área de TI, imagino que venha de uma área de direito, ou administração, economia, alguma outra coisa. Então, assim, a questão da TI se valoriza muito mais hoje, na TI se valoriza hoje muito mais o conhecimento, talvez as certificações, como você falou, do que realmente o pós-graduação tal. As certificações são muito mais difíceis de alcançar, diga-se de passagem, Sim, do que as pós-graduações. Ela fala muito mais sobre o seu esforço do que. Não estou falando que existe, que não tem pós-graduação boa, existem algumas, mas existem muitas que são muito fracas também, tem muita coisa. Então, é, assim, já as certificações, elas são niveladas, são internacionais. É a mesma sim, prova que você faz aqui, você faz no Japão, no Canadá, na sim, China, nos Estados Unidos. Então, é. A Jaqueline até complementou aí, seria mais um acréscimo, né, no conteúdo da minha área de atuação. Então, eu acho sim, que tem, assim, até a própria Antibelo aí tem vários cursos aí de processos, mesmo processo investigativo, não precisa entrar na ferramenta. E eu acho que todas as empresas na área aí, jurídica e tecnológica deveriam ter pessoas com conhecimento de forense, né, com conhecimento de processo, não precisa nem entrar na parte, porque
até esse slide que a gente está aí, né? Assim, a gente tem o incidente, né? Tem todo o processo de incidente, né? A forense, ela não vem, ela não está no meio desse caminho. Ela está após essa caixinha azul, né? Ela seria uma caixinha, vamos falar assim, uma caixinha pretinha ali, ou branca, ou marrom, né? Teria que ter uma caixinha, que seria depois do leite derramado, né? Derramou o leite, aconteceu, né? O processo de incidente vamos parar o vazamento da informação, vamos aplicar a correção. Ah, tá, corrigiu, tá tudo no ar de novo, tal. E aí? Por que aconteceu isso? Quem que fez isso? Quando que fez isso? Desde quando que está aí? Seria um processo, vamos falar assim, investigativo, né? Que tem dois viés aí, né? Tem a parte investigativa do dia a dia e a parte investigativa após o incidente, né? É igual o crime, né? Alguém cometeu um crime, assassinou alguém numa rua, né? Num ambiente, né? Vem os peritos, então cerca o local. Então, já aconteceu o incidente, não é um preventivo. O leite já foi derramado, né? Tá? Então, assim, ele é um complementar a esse processo. Até estou trazendo nos slides mais adiante, como que é o processo da análise forense, né? Okay? Não sei se você quiser complementar alguma coisa. Acho, né, acho que ela entra nesse grupão aqui do Post-Incident Activity, né? É uma das atividades. É um pouquinho a mais, tá? Eu falo que é um pouquinho a mais, porque aí ele se confunde com a resposta ao incidente. Né? A forense, ela vai ajudar o pós, né? Pós-incidente aí, né? Mas é um pouquinho a mais, entendeu? E tem um outro detalhe nisso, né? Tem até aquele negócio do CERT. Você tem, na hora que tem um incidente, se você tenta recuperar o ambiente, você destrói as evidências. Se você para o ambiente, você não está continuando. Então, você tem que ter uma capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Recuperar seu ambiente sem comprometer as evidências, porque essas evidências vão te ajudar, assim, elas podem te indicar quem foi o responsável pelo acontecido, elas podem te ensinar a evitar que aquilo aconteça no futuro, e elas podem reduzir a sua responsabilidade em cima do que aconteceu. Então, é muito, muito, muito importante que na hora que você for responder um incidente, você tenha essa visão, né, clara de não comprometer as provas. A gente tem até você falou dos cursos, a gente tem 3 cursos, né? A gente tem um curso de forense computacional de um dia, que é para todo mundo, assim, para todo executivo, para estudar sobre as leis e tal, e um de First Responder, que é um dia só, também, para assim, só para o cara entender assim, como não comprometer as evidências. É isso aí. Isso aí. Você tem que ter. Eu falo que é uma pirâmide. Na base da pirâmide, todo mundo tem que saber por que é necessário manter os logs, manter apoiar os processos forenses e tal. No meio da pirâmide tem o First Responder. Você vai treinar todo mundo que eventualmente pode estar respondendo na hora do incidente. Para o cara, assim, o que eu faço? Eu desligo o computador, eu reinstalo, eu tiro uma cópia, eu faço tal. E no topo da pirâmide, você tem as pessoas que vão efetivamente analisar as evidências. E isso pode ser até terceirizado. Fazendo um paralelo com privacidade, né? Ela é curso de um dia, nem um dia, de meio dia, que você dá para todo mundo da empresa, né? Que todo mundo tem que saber que existe e o que... É igual vocês falaram, acho que foi na terça-feira ou quarta-feira, eu não estou lembrando, o Fernando, eu acho que você vai estar com a cabeça mais fresca, né? O combate a incêndio, né? Tocou o alarme de incêndio no prédio, o que eu faço, né? Do mesmo jeito, né? Aconteceu, o que eu faço, né? Quem que eu chamo? Né? Falado na terça, quarta e quinta. Foi terça, quarta e quinta. Porque realmente todo mundo sabe o que fazer. Por mais chato que seja, eu lembro quando eu trabalhava na Microsoft, eu ficava lá no 29º, aí assim, tocou alarme de incêndio, você tinha que descer 29 andares a pé, não podia pegar nada. O pior é o dia que eu desci os 29, chegou lá embaixo, não sei assim, você não podia levar nada, nem mochila, nem nada. Eu falei assim, putz, minha carteira ficou na mochila. Que eu desci quase na hora do almoço, eu falei, não, a gente almoça, depois sobe, né? Que daí tinha 10 mil pessoas para subir no elevador. Aí eu falei assim, e agora como é que sobe? Para pegar a carteira. Meu horário de almoço inteiro vai ficar na fila do elevador.
Aí sim. eu peguei um colega lá e pagou meu almoço, porque efetivamente a regra é, não pega nem mochila e desce, né? Então a gente É, faz esses treinamentos para saber proteger a nossa vida. Então a gente tem que saber proteger outras coisas também. Mas vamos passar aqui já para o próximo, né? Esse pós-incidente é muito mais ou menos assim. qual que é o custo disso, né, Fernando? Por exemplo, tá, o pessoal de forense chega lá, não faz nada, para tudo. Se ele fizer isso, né, e a empresa parou, e aí? E os caminhões que estão saindo ali para entregar os pedidos e tal, será que não pode emitir nota fiscal e etc., porque o pessoal de forense está fazendo uma cópia forense dos servidores e etc., alguma coisa assim. E aí, qual que é o custo disso, né? Então, feito você falou, tem que estar preparado. Será que eu perder algumas evidências é melhor do que ter um prejuízo muito maior, né? Vou falar assim, é o custo-benefício, né, daquela situação, é o risco. Eu Né? acho que você não estava comigo, quem estava comigo era o Rodrigo. Quando a gente entrou numa empresa lá em São Paulo, junto com a polícia, é aquela coisa mais engraçada, né? Eu todo inocente, Uhum. né? O cara, o policial perguntou, esse é o número tal? Ele falou assim, mas aqui é uma empresa de call center. O cara só olhou para a tropa assim, é aquele. Começou, saiu correndo, subindo as escadas. Eu achei que que eu fosse lá na frente, chegar, falar, oi, gente, boa noite, tal. Aqui, você pode pegar aquilo, pode pegar aquilo. Os caras já saíram correndo. Eu saí correndo no meio da polícia, subiu as escadas, abriu a porta e para todo mundo. Para, assim, já tinha mandado tudo. Para, ninguém encosta mais nas máquinas, no bolso, lugar nenhum, levanta todo mundo, afasta a cadeira do computador. E aí o cara dos servidores, ele estava lá, ele falou assim, a gente pode fazer uma cópia, não sei o quê. Não, se quiser levar o servidor, leva, sabe? É. Se falasse para ele, eu quero levar o servidor, ele fala assim, pode levar, pode desligar a empresa inteira, leva as cadeiras, o Sim. servidor, tudo, mas a gente sabe que não pode, né? A gente sabe que depois a empresa pode até processar o Estado porque causou um dano, um prejuízo. Exatamente, quando, aí, feito você está falando aí, né, assim, a polícia, né, a Polícia Federal, alguma polícia, ela não pode fazer uma ação sem ter uma base aí legal que apoie ela, porque ela pode. Mas eu nunca. É engraçado que a gente trabalhando na área de forense, cara, a gente acaba vivendo, assim, vivenciando coisas assim em relação a crime, que a gente acaba tendo uma outra visão de riscos e de segurança da própria segurança da informação, dos riscos do que a gente está assim sujeito, né? Que os riscos Né, podem. dá graças a Deus, a polícia veio aqui, fechou tudo, eu quebrei por causa da polícia, pronto, e aí? Né, pode acontecer, você sabe que advogado, né, pode acionar, toda empresa pode pedir o que for, né, na justiça. Se vai ganhar ou não é outra coisa, né? Mas aqui, ó, nesse slide, né, o Então, Fernando, é aquilo que a gente já está falando, né? Você já até desenhou a pirâmide, né? O treinamento, etc. Né? Proteger a área física é igual uma proteção de uma área. eu tenho visto Dexter, acho que deu uma travadinha, mas eu tenho visto Dexter, revisto, né? Estou vendo pela segunda vez a série. O Dexter, só pegar qualquer episódio do Dexter, na hora que ele chega lá para fazer a forense do sangue, tá lá tudo cercado, tal, assim, todas aquelas faixinhas amarelas, e ninguém pode. Ali dentro tá quem? Só os policiais. Porque ninguém pode entrar na cena do crime para não contaminar. Alô, alô? Você Oi, pode. travou aqui. Deu uma travadinha aqui, mas eu continuei falando. Eu falei da área da física, né, sobre o Dexter. Uhum, Quem já viu o isso. Dexter sabe. Na hora que ele chega na cena do crime, tal, tá tudo lá separado. Ele é um analista Uhum. forense, especializado em sangue. Né? Então, o forense. Isso é. Para o pessoal de computação forense ou para perícia em geral, isso é o melhor dos mundos, né, Fernando? É, Isso você sabe que nem filme, é só em filme, e olha lá em filme, né? eles têm. Nem, no Brasil não tem isso. Não, os Estados Unidos vai ter problema, esse problema é mundial, tá? O pessoal fala, isso é No forense reflexo dos Estados Unidos. computacional, Não, né? é, é Rapaz, mundial. porque o normal, você vê, a gente vê em filme, todo policial sabe, tem uma cena de crime, ele tem que preservar a cena de crime. E esse curso que eu te falei do First Responder, ele é exatamente isso. Mostrar assim que o First Responder é o cara que tem que saber como preservar a cena do crime.
como Exatamente. chegar ali, assim, ele tem que colocar as coisas para funcionar, ele não pode deixar a empresa parada eternamente, mas ao mesmo tempo ele tem que preservar a cena do crime. Então, Sim, sim. isso que é coisa interessante. Então, o que Uhum. fala aqui, né? Isso aqui tem muito a ver, né? Está muito ligado diretamente ao CIPM, né? Que você tem que ter uma Uhum. equipe disciplinar de especialistas, né? Para quê? Fazer análise forense, assessoria jurídica e a equipe de privacidade e proteção de dados para entender quais dados vazados, serão dados pessoais, próprio relatório. Proteger as Uhum. físicas, impedir a perda de mais dados. Então, poxa, eu não posso também parar tudo, cercar a área e deixar a exfiltração de dados. Eu tenho que tomar uma atitude para parar aquele ataque. Mas essa atitude de parar Exatamente. o ataque pode piorar as coisas também. Tem alguns. Então, você tem que saber exatamente o que fazer. Entrevistar as pessoas que descobriram para entender como aconteceu e preservar as evidências para análise forense. Isso é uma parte aí do que a gente tem que fazer, né, na resposta a Uhum. incidente, né? Isso é uma parte do capítulo de resposta a incidente aí do CIPM, né? E aqui a gente Uhum. tem esse fluxo aí, que ele é bem legal, né? Um fluxo que a gente Uhum. tem décadas que a gente vê esse fluxo, né? É, isso aí. Isso aí deve ter 50 mil anos, né? Quando eu comecei, vamos falar assim. Mas é o que a gente. É assim, um fluxo mais simples que a gente tem, né? Assim, que ajuda a gente na visão, vamos falar assim, não tecnológico, mas primeira, cara, você tem que ser notificado para iniciar a forense, né? Você tem que começar ali. Então, é uma notificação, né? Você vai ter que fazer a triagem, que hoje em dia, né? Acho que no slide seguinte aí, ou mais para frente, não sei. É, hoje você tem empresas que, né, por exemplo, são N andares, né? São milhares de salas, né? Você tem data centers, hoje tem nuvem, né? Tem terceiros, remoto, presencial. Então, assim, você vai buscar esses dados aonde, né? Então, você tem que fazer triagem, né? Fazer coletar ou trabalhar em cima de dados que realmente são relevantes àquele tipo de incidente ou aquela investigaçãozinha ali, né? Em cima disso, a gente faz o tratamento, né? Vai fazer indexação, vai fazer pesquisa, vai fazer é, quebra de senha, né, descriptografia e etc. Fazer análise, gerar um relatório e encerrar o caso, né? Então, assim, é um processo bem simples, né, falando aqui, mas no dia a dia não é bem simples assim. Tanto que a gente vai trazer nos slides mais à frente, né, um fluxo, né, da SANS, que ele é bem mais complexo, mas ali está mais detalhado. Mas é interessante, né? Você ter olhar, né? É Que só explorar isso aqui ele explora isso aqui com mais calma. Agora, a boa exatamente, notícia é que nós temos, inclusive, uma norma ISO, inclusive traduzida, sim, que é a 27037. Quer dizer, boa e má notícia. Por que é boa? Porque nós temos direção, nós temos orientação. A má notícia, porque o fato dela ser uma norma NBR traduzida no Brasil, assim, vigorando no Brasil, significa que se eu não fizer uma forense de acordo com essa norma, eu não estou, eu vou ser, eu posso ser arguído em relação a isso dentro do processo. Por quê? Qualquer empresa que oferece serviço ou produto no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que seguir as normas da BNT. Diga-se, como prova, está aí a tomada de 3 pinos. Se você tenta comprar uma tomada daquelas que a gente gostava, que você colocava qualquer coisa, colocava pino chatinho, pino redondo, não existe. Porque a tomada padrão tem que ser de 3 pinos. Então, é isso por quê? Porque é uma norma da BNT. Então, é proibido fazer tomada diferente. Proibido uhum, comercializar a tomada fora das sim, normas. A mesma coisa acontece com a forense. Eu não posso fazer uma forense fora dessa norma. E aqui o glossário traz umas coisas interessantes para a gente, né? O que é aquisição, que é espoliação da evidência, né? Inclusive colocando que diminui seu valor probatório, ou seja, se a forma como eu coletei, a forma como eu apresentei permite alteração, ela pode ser questionada. Aí a gente vai ver no Código Civil também sobre o questionamento. O que é o procedimento de coleta, o que é um dispositivo digital, o que é uma evidência digital e o que é uma imagem.
Então, tudo isso existe, a 037, que nos guia, né, em relação a isso. Aqui também, voltando um pouco na questão do fluxo, né, esse que a gente viu no CIPM, né, o Marcos também, até quando eu conversei com ele, porque o Marcos foi também um dos primeiros do mundo aí, né, estava nas primeiras turmas aí já do CDPO-BR, a gente está esperando, né, todo mundo esperando as provas para se tornar os primeiros CDPOs do mundo. Então, o que acontece? A gente tem ali, lá na EPP, a gente tem esse ciclo lá que fala isolar os sistemas comprometidos, realizar a contenção dos danos, preservar as evidências eletrônicas. Então, assim, é muito importante que, ao mesmo tempo que a gente contém os danos, a gente preserva a evidência, estabelece uma cadeia de custódia. Para quem não pensasse, o que é uma cadeia de custódia? Assista Dexter também. Está na Amazon Prime, excelente, uma das melhores séries. Só para falar assim, a única série que eu já vi, filme série, que tem um IMDb, né, avaliação de IMDb de 9.0. Tem temporada que é 9, 8.6, 8.9, mas é assim, a série mais bem avaliada que eu já vi na minha vida. Mas é interessante que assim, toda hora que você pega, o que é a cadeia de custódia? Tem um processo que a gente chama lá, em prova física, bag and tag. Eu vou pegar esse celular. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse celular, vou colocar numa sacola e vou fazer o tag, que é a etiqueta, vou etiquetar e vou assinar que eu coloquei o seu celular aqui. Se alguém vai tirar esse celular lá da sala de evidências, ele tem que ir lá e assinar, tirei dia tal, devolvi dia tal. Então, você tem toda uma cadeia de custódia, mostrando quais foram as pessoas que tiveram custódia dessa prova. E documentar as medidas tomadas. Isso aí é o que está lá no CIPM, né? Assim, uma das poucas coisas que o CIPM fala de forense, né? Essa coisa, ele só coloca aquela hora que você tem que ter forense. Ele sempre fala assim, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E eu achei importantíssimo a gente explicar o que é uma análise forense, né? Por isso que eu trouxe o Marcos, que a gente, durante o curso, não dá tempo, né? Mas uma vez que a gente conte uma história, mostra o que é uma análise forense, isso fica mais claro. É outra coisa também que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês, essa questão do Código Civil. Ou seja, a questão da análise forense ela é muito simples, se a gente fizer um paralelo com qualquer tipo da forense digital. O que o artigo 225 já fala? Eu posso estar agora falando mais a língua de muita gente que vai ver esse vídeo, né? Mas sobre o Código Civil. As reproduções fotográficas, cinematográficas, registros fotográficos em geral, qualquer outra reprodução mecânica ou eletrônica de fatos, fazem prova plena. Ou seja, se amanhã eu descobrir um outro jeito de reproduzir um dado eletronicamente, ele vai fazer prova. Então, não tem, ele está aberto a isso, né? Inclusive, outro dia eu vi o primeiro teletransporte teletransporte de qubits. Pessoas estão conseguindo fazer teletransporte de informação. Mas isso é outro papo. Mas então, quando fizer isso, vai ser uma cópia forense também. Você pode fazer uma cópia forense via teletransporte. Já está sendo feito agora. Então, mas vai ser aceita, porque o código fala que é qualquer coisa que faça prova. Porém, se a parte contra quem for exibido não impugnar a exatidão. Qual que é o trabalho, qual que é o nosso estudo todo? Garantir a cadeia de custódia e garantir que a prova não seja maculada de forma alguma. Aquela prova ela tem que chegar e a gente não pode deixar nenhum espaço para questionamento. Há uns 10 anos atrás, eu sempre falava assim, gente, a nossa sorte é que, eu falava isso também para os advogados, eu falava assim, a sorte das outras partes é que os advogados não questionam as provas. A gente vê um monte de processo aí com print de e-mail. Você vê processo do cara tirando print de planilha. Ele pode ter mudado a planilha, ele tira um print anexa no processo e fala que é aquilo, sem nenhuma prova de que aquela planilha é verdadeira. Então, você vê assim, e o processo vai. Se a outra prova não tentar impugnar a exatidão daquilo, o processo segue e é julgado. Tem melhorado bastante, viu, o Fernando? Tá? Assim, dos 20 anos aí, vamos falar assim, né? Lá em 2005, né? Quando a gente começou a olhar isso, 2004, não sei. Melhorou muito, tá? Assim, né? Hoje, nós temos advogados aí que já têm essa noção, né? Eu não sei se é de tanto conversar com advogado, eles vão aprendendo e vão
também perdendo casos né, e ver que precisa melhorar o processo deles, né? Os procedimentos, né? É que eu te falei, aos 10 anos eu falava que você jogasse tal, deu uns 5 anos. Até um amigo meu do Ministério Público me indicou para uma empresa para falar assim, olha, para tentar provar que uma coisa era verdadeira. Eu fui como assistente técnico da empresa, porque foi pedindo uma perícia, eu fui como assistente técnico da empresa e o outro advogado colocou um assistente técnico também que queria, de qualquer forma, provar que a gente não podia, que aquele dado poderia ter sido manipulado. E eu fiz todo o relatório, conversei, apresentei para perito junto com a outra parte. Esse é uma outra figura que existe. Às vezes o cara é um perito indicado pelo juiz, ou ele é um assistente técnico indicado pelas partes. Eu atuei indicado pela empresa, pela parte. E consegui provar o ponto de que não havia nenhum indício. É quase impossível você provar que algo não foi manipulado digitalmente. No caso, ele estava falando, tem uma tela aqui que mostra no sistema que a pessoa atendeu a um outro cliente. E o outro advogado estava falando, isso foi inserido direto no banco de dados. Como é que eu provo que isso não foi inserido no banco de dados? Então, assim, a prova negativa, ou prova diabólica, como dizem os advogados, né, essa é a pior prova de todas. Provar que a coisa não foi feita. Mas a gente conseguiu provar e ganhamos o processo. Exatamente por quê? Porque a outra parte estava igual o Marcos falou, já tinha entendido que aquela prova era fraca. Um simples print da tela, inclusive ela foi lá no Paintbrush e colocou um vermelhinho em volta para provar, né? Ela colocou um negocinho lá marcando o cara falou assim, não, essa prova é fraca. Eu vou pedir para impugnar essa prova e vou mandar ver. A gente já teve casos, né, no passado, que o perito judicial, né, perguntou para a gente tinha feito a perícia de uma empresa, ele foi no escritório e falou assim, cara, como que vocês encontraram isso? Que eu não estou conseguindo encontrar na coisa. E a gente mostrou um passo a passo, no nosso relatório tinha um passo a passo, né, tinha o local, né, onde aquela evidência estava armazenada, mas ele queria saber como que a gente chegou, entendeu? Assim, a gente sentou, mostrou, ele documentou também e falou assim, cara, isso aí matou. Beleza, minha resposta, assim, está adiantando aqui meu parecer, tá idêntico com o de vocês, está aí dentro mesmo. Estava dentro da HD e pronto, acabou. Entendeu? Assim, até os próprios peritos, eles vão conversar em si, né? Porque um perito tem que falar o que ele fez, o outro tem que garantir, né? A prova, ela tem que ser reprodutível, né? Eu não posso... Lógico que existem análises que são destrutivas, mas a maioria, ela tem que ser... a outra parte tem que conseguir chegar nessa evidência, né? Ou você provar que você chegou nessa evidência. Agora, se for uma prova que é destrutível, tipo, vamos falar assim, dar um exemplo aqui, análise de um produto químico, tá? Uma forense química mesmo. Eu preciso destruir um pedaço ou uma quantidade de um produto químico para saber, por exemplo, se é uma cocaína. Então, é uma análise destrutiva, mas eu tenho uma quantidade suficiente para mostrar que aquilo, né, as pessoas refazer o teste, mas eu destruí um pedaço da prova, entendeu? Em computação forense, em alguns momentos eu vou ter que destruir alguma coisa. Pode acontecer. Mas aí, por outro caso, né, que a gente vai falar, eu tenho que gravar, eu tenho que registrar, eu tenho que mostrar que meu processo forense ele é robusto e ele segue alguns procedimentos internacionais, nacionais, né, ISO e etc., porque eles vão atacar não a prova, eles vão atacar o seu processo, né? Então, exatamente. Só uma observação. Eu lembro quando quase 15 anos atrás, quando eu fiz o CHFI, né, o Computer Hacking Forensic Investigator. Aquele negócio, inclusive, falou assim, olha, essa certificação nos Estados Unidos, ela é aceita, em todas as cortes, você é aceito como expert witness, que é exatamente isso, assim, o conhecimento dessa cadeia, de tudo isso,
Ele te dá um título que você pode depor Sim, em corte e, assim, você é apresentado para a corte como um expert witness, exatamente por isso. sim. Porque e uma das coisas que tem que fazer é isso, você tem que, tem que aprender isso aí. E a gente viu, assim, fora todos os cursos que a gente fez juntos de em case, Sim, FTK, que a gente fez uma boa uhum, temporada de treinamento ali. sim. Isso foi mais recentemente, faz só uns 11 anos, É. né? É coisa mais nova. Mas Mas então, mais não. a questão da evidência digital, só um princípio rápido, né? Pra gente então, a questão, um princípio básico, o princípio de Locard, que esse cara é tão importante né, que ele até na França ganhou um selo, né, dele, que ele fala, e ele é assim, ele faz parte da história da forense. Então, documentar todas as ações, Max acabou de falar, você tem que documentar tudo que você fez para que aquela análise seja reprodutível. E se você destruiu alguma coisa, você tem que documentar como ela foi, assim. Hoje, a gente tem vídeo, algumas coisas assim que a gente pode mostrar. Determinar e aplicar um método para estabelecer a exatidão e confiança da cópia potencial da evidência digital comparada com a fonte original e reconhecer que não é possível a preservação da potencial evidência seja não intrusiva. A questão da evidência digital, às vezes, a gente até, assim, até que a gente consegue. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que assim, existem porque qual foi a máxima dele? Todo contato deixa uma marca. Sempre que você entra em contato com uma cena de crime, alguma coisa, você deixa um pouco de você na cena e você leva um pouco dela com você. Isso que ele falava. Então, assim, eu vou entrar num canto de assassinato lá, né? Igual voltando ao Dexter. Ele vai pegar um pouquinho de sangue, alguma coisa assim. Tudo bem, ele vai com aquela roupa, vai, protege, põe uma pantufa, mas ele leva um pouco do sangue na pantufa, depois joga fora. Ele está pisando no sangue ali, ele leva um pouco. E ele deixa cair um cabelo, que seja da sobrancelha, cai um cabelo ali. Então ele deixa um pouco. E essa troca, na hora que a gente vai analisar, por exemplo, memória, a memória do computador, eu preciso fazer um dump da memória do computador. Não tem jeito de não destruir a prova. Foi o que o Marcos Assunção falou. Eu tenho um computador aqui com 16 GB, né? Igual. Aí eu falei assim, não, eu quero gravar esses 16 gigas num disco, num HD externo. Eu tenho que rodar um programa que faz isso. Ao rodar o programa, o meu programa entra na memória do computador e ele é descarregado junto com os 16 GB. Então, na hora que você analisar o dump lá, que eu fiz da memória do computador, o dump, que a descarga, né? A cópia que eu fiz da memória do computador naquele momento, você vai ver que o programa de cópia está rodando na memória. E aonde ele entrou, ele destruiu o que estava lá, porque ele sobrepôs. Então, podia ter alguma coisa ali. Ele é muito pequeno, ele é feito para isso. Mas então, ele sempre. Então, assim, a gente, por exemplo, uma cópia de memória, a gente sempre faz um pouquinho de destruição da prova, que é o que? Uma cópia, a gente roda um programa lá, cria um processo. Então, se você listar os processos na máquina, os programas que estão rodando na máquina, vai aparecer o seu programa lá como investigador, que é o programa fazendo a cópia. Então, isso bate né, com a coisa que Locard falou em 1800 e alguma coisa, 1900, ele falou exatamente, todo contato deixa uma marca e sempre você deixa um pouco. O encontro de dois corpos, sempre um vai deixar resquício no outro, né? Sempre vai deixar algum tipo de marca no outro, né? Esse é o princípio, né? Então, outra coisa, né? Só completando, quando você faz essa análise intrusiva, né? Então, você tem que registrar. Tem alguns peritos que cometem o erro de não registrar, né? E a hora que você lê o relatório dele, vai, o que é isso aqui? Ah, não, eu utilizei. Você não está com o cara do seu lado para te explicar, né? Então, ele tem que, no relatório dele, ele tem que falar, ó, eu utilizei isso, 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 programa tal, 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 fiz esse passo, incluiu um agentezinho ali, alguma coisa para buscar essa informação, né? Porque se for em memória, não tem jeito de manter o computador ligado o resto da vida, né? Então, você vai ter que fazer o dump naquele momento e pronto, né? Utilizar uma ferramenta confiável, alguma coisa assim, e documentar, foi feito assim, 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 no horário tal, porque daí 5 minutos já mudou, né? Então, 5 minutos não, né? 30 segundos, 10 segundos, já mudou tudo que está na memória, né? Tem até aquelas questões do cold boot, né? Daí começa, a gente vai para loucura, né? O pessoal, gente, joga nitrogênio, líquido, reduz a temperatura da memória, tira ela do computador, bota num outro lugar e lê.
porque daí, como ela está fria, ela não perde os dados que estão nela e você consegue ler sem ter que rodar um programa nela. Mas isso é tão Exatamente. difícil que assim, é mais fácil você rodar o programa e documentar lá. Ó, o É, processo 13587 é o meu programa de dumping, que é a versão tal do programa tal, que tem tantos kbytes, e você pode conferir o isso. hash dela se quiser. Aí, então, assim, então fica fácil de você provar, você mostrar que aquela alteração que tem na prova, ela foi causada por você, mas como é É, inevitável fazer análise. e aquele programa que ele apagou ali, você não vai considerar, porque ele apagou, você está considerando que existe, né? Então, ó, eu achei isso na memória, através desse programa que eu instalei aqui, né, que eu coloquei na memória, e achamos isso na memória. Então, quer dizer que existe, eu não coloquei nada, né? E a ferramenta, ela tem que ser, vamos dizer assim, certificada, né? E aí eles vão bater na ferramenta, né? Chama o Kurt Entendeu? Proof, né? Que, assim, aqueles que são que já se Uhum. provaram, já É. tem, Que é já, o que você já já, é o que você já está falando nesse slide aí, né? Ligado ou desligado, né? Então, assim, é. Então, que é só mais um ponto aí da ISO 27037, que é assim, que ela tem todo um esquema, e ela é a base do nosso curso de First Responder, é a 27037. Porque, assim, é para você falar para o cara assim, olha, o cara está ligado ou está desligado? Ele está ligado? Sim. Eu vou realizar o quê? Coleta ou aquisição? Ou seja, eu vou pegar o computador, botar embaixo do braço e levar? Antigamente, o policial só fazia isso, né? Chegava na casa dos criminosos, pegava todos os computadores, celulares, botava e levava embora. E ficava lá anos na delegacia. O cara perdeu o computador. Depois deve ter uns aí para. Daqui uns dias vão devolver uns 286, 386 para o investigado. Mas assim, é, eles ficavam, ó, que ficava décadas lá. Porque tem uma pilha, tem uma fila de computador a ser analisado nas delegacias assim, de meses. Então, assim, os peritos não conseguem dar vazão àquilo. Então, aí você vai coletar ou você vai fazer uma aquisição. O que vem a ser aquisição? Eu vou tirar uma cópia forense daquilo, certo? Então ali tem todos os... E para cada uma dessas coisas, a gente vai para outro fluxo. Para cada coisa aqui que eu vou fazer, eu só peguei o primeiro fluxo para que todo mundo tenha uma ideia de que existe uma disciplina muito assim, séria e muito bem documentada de como fazer uma análise forense, inclusive em norma ISO. E aqui é o que o Marcos trouxe. A gente não vai conseguir ver muita coisa dela, mas ela fala, aqui é um plano assim maior, né? Onde você é, é fala assim, um, é o processo, né, mais detalhado, né, da SANS aí, que fala até como você vai, o que você deve fazer, em que momento você deve fazer análise, até, por exemplo, de e-mail, de links, né, de USBs que foram, ou dispositivos que foram anexados na máquina, né, no processo aí 5, né, no passo 5 não, no passo 6, né. Se você der uhum. mais um enter aí, eu passo para o próximo. Aí a gente vai pegar um por Aqui, um. aí eu vou pegar só alguns aqui, não vou entrar em todos, né, Não dá tempo. porque não dá tempo. Mas vamos passar aqui, ó. Assim, aquilo que a gente vem falando, né? Antes da gente começar a fazer o processo investigativo, ou computação forense, a gente precisa ter um material administrativo, né? A organização das coisas, né? Por exemplo, quais políticas estão envolvidas, né, nessa análise, né? Se a gente for falar em privacidade, quais as leis que estão aí, né, envolvidas, né? Tem até um documento da IAPP que mostra a comparação aí das diversas leis que são interessantes, o que cada uma fala, né? Não só lei de privacidade, outras leis, né? O Fernando já trouxe aí alguma, o Código Civil e outras, né? Então a gente tem que fazer uma revisão aí das leis, das políticas internas, né? Se for corporativo, né? Será que eu tenho direito de fazer investigação no meu colaborador, ou no meu terceiro, no meu subcontratado? Isso está em contrato, não está em contrato? Né? Isso aí tudo pode jogar toda a parte investigativa, né? O relatório final, você vai entrar na justiça e pode ir para o ralo, porque você não tem um arcabouço legal aí para fazer isso, né? Então, a gente tem que rever os contratos dos nossos funcionários, né, dos terceiros, etc. Né? Cadeia de custódia, o Fernando já até falou. Né? Eu fiz um curso, né, nos Estados Unidos, lá junto com o pessoal da Guidance, né, o profissional, pessoal, é um curso
de análise forense, né? Então, a gente trouxe até todos os formulários para o Brasil, todos os processos, etc. Para o Brasil, utilizamos isso, já é utilizado até hoje, né? Então, eles têm uma sala, né? Então, uma sala não, tem 3 salas, né, nesse local, ele é isolado, ninguém entra sem ter um registro, né? Então, tem uma câmera, tem uma senha para você entrar dentro do ambiente. Quando você entra dentro do ambiente, você tem, né, você tinha, né, um formozinho, um livro de registro de entrada e de saída. Aí um aluno uma vez me questionou, falou assim, pô, mas se tem câmera, se tem senha, para que o livro? Não, se isso tudo falhar, eu sei no livro quem entrou, quem saiu. Então, porque o livro ali, ele né, você assina, você não pode entrar sem assinar esse livro, né? Quando você sai, você assina o livro. Então, assim, é até físico, não é digital. Eles estão fazendo o backup, né, garantindo o registro de quem está acessando aquela área, né? A gente trabalhou em casos do Banco Mutual, né? Então tinha todo um procedimento para pegar essas informações, né? Então, por exemplo, quais formas, quais sistemas você tem, né? Mas o que é necessário para fazer isso? Outra, onde você vai guardar essas coisas, né? Fernando até falou, né? Tem um armário lá e a gente vai lá, pega a caixinha, registra, né? Custódia da evidência, né? Não só da evidência física, mas da evidência digital também, né? Então, você tem que preparar isso tudo, você tem que ter um arcabouço de material, de ambiente antes de começar a computação forense. Isso não dá para fazer logo depois do incidente, né? Aconteceu o incidente, vamos acionar o Nascimento, que ele sabe fazer forense, aí chega o Nascimento lá, deixa eu pegar, não, peraí, eu tenho um form aqui, aonde que ele está? Está numa HD, onde que está? Aí você começa a montar, já foi, já passou, né? Então, assim, a computação forense, né, a perícia, ela tem um tempo, né? Então não adianta você montar na hora, né? Tem que ter o procedimento, as pessoas têm que saber quais ações tomar, né? Lugares que tem muitas evidências, igual a delegacia, você tem uma sala fechada, um balcão. Aí tem uma pessoa que vai lá, pega a evidência, traz, aí o cara, o oficial, assina falando que ele está levando aquela evidência e fica registrado ali. E uma coisa interessante, uma vez eu também tive essa dúvida em relação ao cartão de crédito, fazendo as coisas de PCI, né? Aí o pessoal da área de cartão de crédito lá nos Estados Unidos, conversando com eles, falou assim, não, que o americano, ele valoriza muito mais a assinatura, por isso que o chip aqui não pega. Assim, ele acredita, o americano acredita muito na assinatura, ele confia muito, ele dá muito valor. Confia na palavra, né? Ele confia, ele acha que se você assina, se você coloca a sua letra ali, você tem que honrar. Então, assim, o americano, ele confia muito na assinatura da pessoa. Isso aí o perjúrio, né? Lá se a pessoa cometeu perjúrio, é cadeia. Aqui não. Mas o perjúrio, o cara paga ali, né? R$ 1.000, está fora e, né? Danos menores. Então, lá não. Como diz, uma vez perguntaram para um americano historiador, falou assim, qual a diferença básica do Brasil e dos Estados Unidos? Ele fala, sistema de justiça. Um país sem um bom sistema de justiça, onde as pessoas não acreditam na impunidade, nunca vai ser grande. Exatamente, lá a questão toda é essa. A pessoa sabe que o sistema de justiça funciona. Mas aqui, a Dori, lembra, né, que ela não tem memória de nada. Então, eu usei isso ontem, quando a gente estava falando das tecnologias para resposta a incidente, e volto a dizer, sem os logs não existe memória do sistema. Ou seja, sem os logs, você não tem evidência, assim, você tem outras evidências, tem os artefatos que estão dentro do disco e tal, mas sem um registro mínimo de como que aquilo foi parar ali, você não acha, você não conta uma história. O que você tem que fazer quando você faz uma análise forense? Você tem que contar uma história para o juiz. Você tem que falar assim, olha, a gente identificou tal artefato, a gente identificou tal registro, então alguém colocou isso aqui, isso aconteceu, esse programa fez isso, esse cara acessou tal lugar. Então você tem que contar uma história para explicar o que aconteceu. E sem os logs, novamente, você não faz isso. Então por isso que a gente sempre fala, não adianta você querer fazer forense num ambiente que não foi preparado para isso.
O ambiente tem que Não ser... adianta ter também log de meia hora, né, Fernando? Então, assim, qual que é o mínimo necessário? Não existe uma resposta. O mínimo necessário é a capacidade sua financeira de manter esses logs. Beleza. Se é um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, 10 anos, cara, depende da capacidade financeira da sua empresa manter isso. Né? Mas hoje, E agora, você tem que estar ciente que se acontecer o incidente, se não tiver rastreabilidade, você não vai conseguir. Não consegue. Hoje, com o ranço que ele chega, vai criptando o backup do AD, então ele fica lá, é o que a gente chama APT, né? As Advanced Persistent Threat, né? O cara invade sua rede, fica lá semanas, meses, até anos Sim. dentro da sua rede. Então, Sim. assim, se você fala assim, eu tenho as últimas semanas de backup, você não sabe se o cara criptografou todas as últimas semanas de backup, se você não faz um teste de restore, né? Eu acho até que, assim, eu proponho sempre uma nova política de restore. Qual que é o tamanho do meu backup que eu tenho que ter? Olha, você tem que ter um backup. Se você faz o teste de restauração a cada 2 semanas, na hora que você testar a restauração, você pode começar a eliminar os backups anteriores. Mas você nunca pode eliminar um backup que você não tenha testado a restauração dele. Sim. Porque senão, porque hoje com o ransom do jeito que está, a coisa tem que funcionar assim. Aqui, né, o Marcos colocando aqui a nossa lei, né? Que a gente tem quais são as hipóteses para tratamento. Quais as hipóteses aí, assim? Também não tá fechado, né, Fernando? Assim, vamos ver o que vai acontecer no mundo, né? Mas pedir, por exemplo, o consentimento do titular para fazer uma investigação, tem alguns casos que sim, né? Tem alguns casos que a gente vai pedir, por exemplo, se é de interesse dele, né? Por exemplo, você pode me ceder o seu celular para eu fazer uma análise aqui? Aconteceu na CPI agora, né? Pegou daquele, como que chama? Falei com você hoje, pediu o celular dele, ó. Eu estou pedindo consentimento. Isso que eu não tenho Dominguete pediu o celular dele para fazer a análise forense. Então, assim, fez a análise forense. Isso é um consentimento? Né? Cumprimento de obrigações legais? Legal. Você está vendo que a forense não está isolada, não pode fazer simplesmente investigação por fazer investigação, né? Administração pública, alguns regulatórios aí, né? Eu sou obrigado a fazer essa investigação para entregar, por exemplo, para a NPD, né? Agora, por exemplo, para realizar estudos, órgãos, isso não cabe, né? Quando necessário a execução de controles, procedimentos preliminares de contrato, cara, isso não vale, né? Exercício regular do direito em processos judiciais, pode ser, eu tenho que me defender. Então, vamos fazer uma forense aqui, né? Ou uma causa trabalhista, alguma coisa, né? Aí vem que a proteção à vida. Cara, o cara tá morrendo lá e o celular dele tá lá, ninguém consegue desbloquear. Eu posso utilizar uma ferramenta que eu pego as informações do celular para, por exemplo, para identificar quem é a família desse cara, né? Para saber, por exemplo, se ele tem uma doença ou não, né? Então, assim, a gente está indo para o outro lado, né? Não é os incidentes, mas por exemplo, né, alinhando a forense, né, alinhando a investigação o dia a dia aí pode acontecer, né? Outra coisa interessante, né? Não sair investigando por investigar, né, Fernando? A gente conversa muito, tem que ter uma finalidade, né? Tem que estar adequado, tem que ter as necessidades. Então, a forense, ela está submetida também à privacidade, à lei de privacidade de qualquer país. E, cara, por exemplo, tem que ter qualidade, tem que aplicar segurança, controle de acesso, né? segregação de função, né? Preservação, né? Minimizar o máximo possível, anonimizar. Então, assim, os princípios da lei de privacidade ela tem que ser aplicada na forense também. E hoje, quando a gente olha os ambientes, você contou um caso lá de São Paulo que você foi com o Rodrigo, né? Você chega em alguns locais que são co-work. Você chega lá, mas a empresa está aqui, cadê a empresa? Não existe, é um co-work, o cara chega lá, senta e vai embora. Ou é um cybercafé, ou um Starbucks, o cara chega lá, a empresa é ele, né? Então, assim,
Tem um caso muito interessante da Cisco, né, que o pessoal chegou, a Polícia Federal chegou para fazer uma investigação na Cisco, e entrar dentro da empresa não tinha nenhum computador. Né? Conceito hoje, né? Cada um senta em qualquer lugar, e não tinha ninguém. Né? Então, eles colocaram o policial na porta, a hora que o cara ia chegando, me dá o seu computador. Fizeram isso, computador, telefone, etc. Então, assim, e também hoje tem milhares e milhares de dados armazenados em nuvem. Então, o que você tem que fazer? Montar um plano, né, de trabalho. Se você não tem um plano de trabalho, infelizmente, você não consegue nem andar na forense. Então, assim, pessoal, vou fazer isso, cara. Qual que é o plano? Qual que é o escopo? Para que eu estou investigando? O que vocês querem que eu encontre? E vou te falar melhor. Não garanto nada, achar nada. Eu não garanto. O forense não garante. Pode não achar nada. E vai pagar caro. Né? Uma vez, chamaram a gente para fazer uma investigação, pessoal, mas e você vai achar? Eu falei assim, cara, deixa eu te falar, no meu contrato fala aqui que você vai gastar lá, não sei quantos mil, mas vou chutar aqui como exemplo, 50 mil. E eu não te garanto o resultado. É o único tipo de serviço que não garante o resultado que você quer. Eu te garanto o resultado da forense, mas não te garanto o resultado que você quer. Né? É igual assim Tem no médico, alguns... assim, você garante que você vai me curar? Você Exatamente. está morrendo, Não você tem. fala o dobro, você me cura? Não, cara, eu vou te tratar. Eu não tenho, se você vai. Mas aqui então você tem o plano de trabalho, né, que você falou aqui agora. Uhum. Aí tem a parte 3 que ele fala, né, que fazer o case folder, né, que você documentar tudo, fazer o. Isso, se você não montar a estrutura do passo a passo que você está fazendo, das análises, cara, você vai ser questionado. Não tem saída, Fernando. Você vai ser As questionado. ferramentas, elas são legais que elas já guardam, né? Elas já fazem um histórico de tudo que você Mas analisou. mas não é só as ferramentas, né? É aquela estrutura, até a estrutura de arquivo mesmo ali, que você vai botar as suas evidências. Tem que estar organizado. Quais são os formulários? Quais são os executáveis do programa que você está utilizando? Qual que é a versão? Você tem que montar essa estrutura, entendeu? Né? Por exemplo, a gente fez uma investigação junto com a Polícia de Minas, né, e o Ministério Público. A gente documentou passo a passo tudo, organizamos pastinha, tudo bonitinho, quais são as evidências, achou onde que ela vai estar lá, no relatório ela referencia aquilo, né? Quais são os softwares que nós utilizamos, por que nós utilizamos. E a gente foca, por exemplo, eu lembro que a gente encontrou algumas coisas que não tinham a ver com o caso. Eu olhei e falei assim, cara, acho que era até o Salles que estava comigo. Eu falei, Salles, esquece, isso não tem nada a ver com o escopo. Nós estamos aqui para quê? Para olhar isso aqui. Mas isso pode... Não, isso não está no escopo. Vamos embora, toca o barco. A Entendeu? gente discute isso muito com o Rodrigo, com o Sandro, assim, mas, o que você, quando está fora do escopo, o que você encontrar que você tem que prestar atenção, né? Que a gente fala assim, por exemplo, são as coisas, pornografia infantil, coisa que ameaça a Vida segurança nacional, ameaçasse. Isso. né? Uhum. A vida, um crime de vida, né? Um assassinato, um terrorismo, né? Tráfico de drogas, né? E terrorismo, né? Mas aí você reporta a Polícia Federal, Polícia né? Federal. E pornografia infantil também está Isso, São isso. as coisas que, assim, se você estiver investigando uma máquina, a gente está procurando lá o que o cara mandou, um valor lá de um. A gente está. Há uma investigação para saber se o cara passou ali um valor para um fornecedor. Se o cara, vamos supor, o cara está fazendo um cara de compras, estava passando um valor de um concorrente fornecedor. Você vai investigar isso. Era uma coisa Uhum. completamente administrativa, interna da empresa, tal. De repente, você bate com alguma dessas coisas, aí a gente tem que parar e acionar uma força policial, Isso. tem que conversar e acionar uma força policial que fala assim, ó, eu não estava procurando isso, mas veio, Uhum. a ferramenta Uhum. achou isso aqui, e aí isso é a hora que não pode ficar calado. Mas essa Eu era uma tô, discussão boa, né? a gente está fazendo investigação num equipamento de alguém, tem lá, a gente está olhando, por exemplo,
vazamento de informação, ou uma compra, área de compras, alguma coisa assim. É um caso dele. Acho lá, por exemplo, adultério do cara. Cara, não tem nada a ver com o meu trabalho, isso é particular do cara. Pra lá, cara, vamos focar no que a gente tem, entendeu? Bola pra frente. Você se Assim, torna um criminoso, né? Se o cara pegar esse caso de adultério, daí o cara pode, vai entregar para a esposa, chantagear o cara, não, vamos voltar na LGPD, cara, é o mínimo necessário. Eu tenho que trabalhar o quê? Com a finalidade. minimização. Não precisa, aquilo ali não tem a ver com o meu caso. Para que eu vou fazer tratamento de um dado que não tem a ver com aquele fim, com aquela finalidade? Eu estou cometendo um crime de privacidade. Não vou nem falar os outros crimes, não. Eu estou cometendo um crime de privacidade, né? E vou responder por isso, entendeu? Então, mas tá no arquivo. Não, mas eu não tratei aquele dado, né? Foi descartado. A gente nem coloca isso no relatório, né? Entendeu? E por fim aí, né, para finalizar, né, Fernando, é o tal do report, né? Assim, o relatório final. Não adianta você fazer todo o procedimento bonitinho, bonitinho e tal. E a hora que você emite um relatório final, que é foi até o caso do Meneghetti lá, da CPI da Covid, está trazendo esse caso, porque eles deixaram público, né, compartilhado no site do Senado, um laudo pericial do celular dele, né, com todas as informações, só que eles colocaram uma tarja preta, né? Nesse caso aqui, ó, eu trouxe em um outro documento aqui, que esse documento aqui, se você for pesquisar ele na internet, ok? Esse aqui, tem essa tarja preta, mas você passa o mouse em cima dela, você marca essa tarja preta, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você vê o CPF da pessoa. Então, assim, do Meneghetti foi a mesma coisa. O dele não precisava nem passar o mouse, você pegava essa tarja preta, você movia, você via todos os dados que estavam ali de baixo. Então, quer dizer, estão compartilhando num site público, né, um documento que deveria ter sido classificado como confidencial, né, porque tem outras informações que não tem nada a ver com o caso, né? Fizeram uma anonimização, não, vou falar a palavra um pouco forte, mas é porca, né, ruim, porque um menino de 12 anos vê um documento desse, a hora que passa o mouse, opa, o que tem ali de baixo, né? Eu vi isso, né? Eu salvei o documento na minha máquina e falei, putz, vi telefone e tal. Depois até apaguei para eu não cometer um crime, né? Mas eu baixei para ver, porque, deixa eu ver o laudo dos caras, né? Tá disponível, deixa eu ver o laudo que eles fizeram. Deixa eu ver se fizeram com a ferramenta, né? Que a gente vendia lá atrás, né? Uhum. Se fizeram direito. Fizeram, foi fantástico o laudo. Porém, o relatório, né, o laudo, a parte física, péssimo, né? Colocaram uma tarjazinha, vai lá no Wordzinho, né, no coisa, cria aquela caixinha preta, coloca ali, não funciona, né? Então, assim... No final de semana, fizeram lá, assim, erraram no final. Agora, isso até me lembra, isso é engraçado que isso lembra, se alguém viu o filme Estrelas Além do Tempo, tem uma hora que a menina, né, aquela negra lá, que ela trabalha na NASA, ela fala assim, não, porque os cálculos, com esses cálculos aqui, vocês não isso não vai dar certo. E o cara fala, como que você sabe esses números? Isso é informação classificada, confidencial? Eu te dei o negócio, e ele falou assim, da próxima vez que você quiser ocultar alguma coisa de mim, faz direito. Porque o cara pegou e ele passava uma caneta, né? Ele passava um pincel e borrava todas as informações que ele queria. Só que ela pegou a folha, colocou contra a luz e falou assim: é só se levantar contra a luz que dá para ver a informação. Exatamente. Assim, assim, e tem N documentos na internet desse jeito, entendeu? Eu trouxe um aqui que tá disponível até hoje, né? Trouxe aqui, não, se eu colocar no slide aqui você não consegue, mas se for atrás desses documentos aí, você vai ver. Eu consigo saber o CPF do nosso amigo Eduardo Pazuello, entendeu? Então, tem problema? Tem, né? Aqui um órgão, né, a Advocacia Geral da União, cometendo um erro aí, por exemplo, de privacidade, cara.
Se E você, aí? se você cobriu, é porque você precisava cobrir. Exatamente. Se você cobriu, é porque deveria estar coberto. Se não está coberto, se você cobriu e não está coberto, é porque você não fez o serviço direito, né? Agora, Exatamente. Marcos, então, gente, vou agradecer a todos aí que estão até agora com a gente, agradecer muito, Marcos, para participar aí com a gente nessa live, nessa aula, né, que a gente está preparando todos esses, né, desde o começo, a gente está preparando isso aí como um complemento até, ou como um estudo prévio, né, para quem for fazer a certificação, porque tudo isso ajuda. Às vezes está falando lá, fazer negócio forense, preservar o negócio da forense. A forense tem um slide falando assim, a forense tem esses 5 passos. E tudo bem, o que ele vai cobrar na prova lá vai ser só o que está escrito, mas quando você fica uma hora conversando sobre isso, ouve, entende a situação, aquilo vira uma história na sua cabeça que você realmente você não decorou aquilo, você entendeu aquilo mais profundamente, aquilo fica e a gente e eu tenho certeza, Marcos, essa ajuda que você deu hoje, você e os outros palestrantes que nos ajudaram aí, que isso vai ajudar muito Uhum. a todas as pessoas, né, todo mundo agora que está nessa que tá buscando aí a certificação do CIPM, e não só para isso, gente, muito do que está aqui vai ajudar nas suas empresas, na sua vida aí, no seu desenvolvimento profissional, e vai ser uma referência também para vocês procurarem mais informações na área de forense. Ficamos à É, se, disposição, o Marcos é, deixou o e-mail dele aí, eu deixei meu é, se, link. se precisar, gente, pode entrar em contato no LinkedIn aí, né? Marcos Nascimento Borges Pereira, você me acha lá. Pode mandar mensagem, não tem problema não, a gente troca, se quiser. Documentos sobre forense, esses documentos que as referências que a gente utilizou aqui, eu envio, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar nada com ninguém, né? Quanto mais eu compartilho, eu gosto muito disso, né? Quanto mais compartilho, mais eu recebo, né? Então, assim, sempre estou compartilhando, não tem apego nenhum à informação que eu consegui em algum lugar, em algum momento, tá, gente? Então, assim, algumas vezes, né, de vez em quando a gente demora a responder, realmente, ou por falta nossa mesmo, no dia a dia, né? Eu tenho outras atividades aí, né? Trabalho, né, tem um emprego aí fixo mesmo, né? Que é o banco, né? Na área de privacidade, então, assim, demanda bastante, né? Na privacidade demanda bastante, né? E forense aí, para mim, de trabalho se tornou um hobby, né? O Fernando, né? Fiquei aí praticamente só por conta das polícias da força da lei uns 10 anos, né? Mas na forense aí, né, tem terando 20 anos mesmo, né? Então, assim, aí virou hobby, para mim, hobby, a gente troca informação, a gente dá uma estudada, né? Sempre, né? Mas, e apoio todo mundo a adquirir conhecimento. E, se precisar, é só mandar mensagem mesmo. O e-mail tá aí, LinkedIn, redes sociais, Facebook, Instagram, isso eu não uso, não. Uso muito pouco, né? Mas LinkedIn e e-mail pode entrar em contato, tá bom? Você falou seu trabalho, né, teu emprego. Eu lembrei de um aluno meu quando dava aula em 2004, graduação ainda. Acho que foi o último ano que eu dei aula de graduação. Que eu falei assim, o menino falou assim, professor, você trabalha ou você dá aula? Só dá aula, exatamente. Na época eu trabalhava na HP, né? Ele falou assim, não, eu trabalho sim, de vez em quando eu trabalho, mas eu gosto mais de dar aula. Então, hoje eu não trabalho mais, eu só dou aula. Você só dá aula, exatamente. Meus Não, alunos brincavam assim também, de vez em quando. Falavam, professor, você só dá aula, você tem um emprego, né? Não, porque ele ficou isso é apertado, ele falou, engraçadíssimo, para né? essa aula. Eu olhei assim, para responder, assim, sem fazer uma tranquilidade, tipo assim, o que ele está querendo dizer, né? Ele falou, não que dar aula não seja um trabalho, mas o pessoal É, falou, dar aula é uma coisa assim, a gente aprende mais do que ensina, né, Fernando? Você ter essa experiência, né? exatamente. Então, eu todo dia que eu tenho a oportunidade de dar uma palestra, uma aula, eu tô disposto, porque eu sei que eu vou aprender muito mais do que eu vou passar, né? Pelo menos para mim, né? As pessoas também vão adquirir muita informação, né? Mas meus alunos,
sim. Eu tenho vários amigos alunos, né? Nas próprias empresas que eu trabalhei, né, Fernando, a gente encontra vários ex-alunos, né? Então, assim, o pessoal, pô, todo mundo foi ser aluno, né? 20 anos, com 25 anos dando aula, né? A NT4, né, o Fernando? Então, você imagina tanto de gente que a gente já passou, né? No lançamento do NT4, 96, É, foi quando a gente começou, lançamento do NT4. Mas então, assim, e realmente, a gente encontra, e é muito bom, né, se encontrar, às vezes a gente encontra o cara, pô, hoje eu sou security officer de uma grande empresa, vários, cara, assim, que sim. o cara fala assim, pô, o primeiro contato que eu tive foi na academia de segurança da Microsoft, né? Então, isso assim, é uma satisfação muito grande, né, que a gente tem. Sim, sim, sim. Mas, Marcos, vamos então liberar o pessoal para o almoço. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.